Sofia observava o céu noturno pela janela do seu pequeno apartamento. As lágrimas teimavam em rolar pelo rosto enquanto tentava entender como tudo havia mudado tão rapidamente. Pedro, seu namorado de longa data, tinha decidido que não queria mais estar com ela. As palavras dele ecoavam em sua mente como um eco doloroso. Não podemos continuar assim, Sofia. Preciso seguir meu caminho. Aquelas palavras pareciam perfurar seu coração, deixando um vazio imenso. Sofia sentiu como se uma parte dela tivesse sido arrancada à força. Ela se perguntava repetidamente o que havia feito de errado, se poderia ter sido mais atenciosa, mais compreensiva, se havia sinais que não percebera. Nos dias seguintes, Sofia mal saía da cama. O trabalho se tornou um fardo pesado. As refeições eram apenas lembranças de como o mundo costumava ser. Ela se sentia à deriva, perdida em um mar de tristeza e desespero. O apartamento, uma vez cheio de risos e planos para o futuro, agora parecia um espaço vazio e silencioso. Seus amigos tentavam confortá-la, mas Sofia se sentia incapaz de se conectar com eles. A solidão se tornou sua única companheira constante, enquanto ela tentava entender como seguir em frente sem a pessoa que acreditava ser seu amor verdadeiro. Foi nesse momento de devastação que Sofia percebeu o quão profundamente estava machucada. Ela entendia agora o que era rejeição verdadeira, a sensação de não ser mais desejada por alguém que significava tanto para ela. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo, e ela estava lutando para encontrar seu equilíbrio. Mas em meio a essa escuridão, uma pequena faísca de esperança começava a se acender dentro de Sofia. Uma vozinha interior sussurrava que talvez, com o tempo, ela pudesse encontrar uma maneira de curar seu coração partido. Ela sabia que o caminho seria difícil, mas estava determinada a enfrentar cada fase desse sofrimento, sabendo que era a única maneira de encontrar paz novamente. Os dias se arrastavam para Sofia, cada um uma repetição do anterior. A dor da perda ainda sufocava, mas agora uma nova sensação começava a tomar conta dela: a abstinência emocional. Pedro era como uma droga da qual ela se via desesperadamente dependente. Cada pensamento era dominado pela vontade de reviver os momentos felizes que compartilharam, de sentir novamente o calor do seu abraço. No entanto, esses momentos de desejo eram seguidos por uma profunda tristeza e frustração. Sofia sabia que Pedro havia seguido em frente, que suas esperanças de uma reconciliação eram apenas fantasias alimentadas pela dor. Mesmo assim, ela se encontrava verificando o telefone obsessivamente, esperando por uma mensagem que nunca chegaria. As noites eram as piores. Sofia se revirava na cama, tentando desesperadamente encontrar o sono que parecia fugir dela. Seus sonhos eram frequentemente invadidos por imagens de Pedro, apenas para acordar e se lembrar cruelmente da realidade. Seu corpo também começou a mostrar sinais visíveis da abstinência emocional. Ela perdeu o apetite, mal conseguia comer uma refeição completa. Sua energia parecia esgotada, como se toda a vitalidade tivesse sido sugada para fora dela. Os amigos notavam a mudança em seu semblante, mas não sabiam como ajudá-la além de oferecer palavras de consolo. Em um momento de lucidez, Sofia percebeu que precisava romper esse ciclo vicioso. Ela começou a buscar formas de ocupar sua mente e seu corpo. Inscreveu-se em aulas de yoga, tentando encontrar paz interior através da meditação. Começou a ler livros sobre crescimento pessoal e autoestima, buscando entender melhor suas próprias emoções. No entanto, a fissura por Pedro continuava presente. Ela se via revivendo conversas em sua mente, pensando em como poderia ter agido de forma diferente para evitar o fim do relacionamento. Mas com cada dia que passava, Sofia começava a compreender que a abstinência era parte do processo de cura. Era como se seu coração estivesse se desintoxicando lentamente da presença de Pedro, aprendendo a viver sem a constante dependência emocional. Assim, Sofia enfrentava a segunda fase do término com determinação e uma pitada de esperança. Ela sabia que a estrada à sua frente ainda seria longa e cheia de obstáculos, mas estava determinada a seguir em frente, sabendo que cada dia de abstinência era um passo em direção à libertação emocional. À medida que as semanas passavam, Sofia encontrava-se mergulhada em um mar de culpa. Cada lembrança do relacionamento com Pedro se transformava em um questionamento doloroso sobre suas próprias ações e escolhas. Ela revivia conversas e momentos, procurando falhas que poderiam ter sido evitadas, palavras que poderiam ter sido ditas de outra forma. E se eu tivesse sido mais compreensiva naquela discussão, pensava ela. Ou e se eu não tivesse reclamado tanto do seu trabalho? As dúvidas a assombravam constantemente, como sombras que não a deixavam em paz. Ela se culpava por não ter sido perfeita, por não ter sido capaz de manter Pedro ao seu lado. Essa fase de interiorização trouxe consigo uma carga emocional pesada.
Sofia se encontrava num ciclo de autocrítica constante, onde seus pensamentos mais profundos se transformavam em acusações silenciosas contra si mesma. Ela se via como a única responsável pelo término do relacionamento, convencida de que, se tivesse feito tudo certo, poderia ter evitado a dor que estava sentindo. Os amigos tentavam consolá-la, dizendo que relacionamentos eram construídos por duas pessoas e que Pedro também tinha suas próprias responsabilidades. Mas para Sofia, era difícil aceitar essa verdade. Ela se enredou numa teia de autocondenação, onde cada erro passado parecia pesar como uma corrente ao redor de seu coração. No entanto, em meio à culpa avassaladora, uma pequena voz começou a se fazer ouvir dentro dela. Era uma voz de razão, lembrando-a de que ninguém é perfeito, de que os relacionamentos são complexos e cheios de altos e baixos. Sofia começou a perceber que, mesmo que tenha cometido erros, Pedro também tinha sua parcela de responsabilidade no término. Era um momento de crescimento doloroso, onde Sofia precisava confrontar não apenas suas falhas, mas também suas expectativas sobre si mesma e sobre o relacionamento. Ela começou a entender que a culpa não poderia ser o peso que a afundaria, mas sim um lembrete de que todos cometemos erros e que a verdadeira cura vinha da aceitação e do perdão, tanto para si mesma quanto para os outros. Assim, Sofia caminhava lentamente pela terceira fase do término, com o peso da culpa sobre seus ombros, mas também com uma chama de compreensão começando a brilhar dentro dela. Ela sabia que ainda havia muito a aprender e a crescer, mas estava determinada a encontrar seu caminho para além da autocondenação e rumo à aceitação de si mesma. À medida que os dias se transformavam em semanas, Sofia sentia uma mudança dentro de si. A culpa que antes a consumia começava a se transformar em uma intensa raiva. Ela olhava para trás e via não apenas seus próprios erros, mas também as falhas de Pedro. A imagem idealizada que ela havia construído dele começava a desmoronar, revelando uma pessoa com suas próprias imperfeições e fraquezas. A raiva era um turbilhão de emoções que a consumia. Ela se ressentia por ter se culpado tanto, por ter investido tanto tempo e energia em um relacionamento que agora parecia tão frágil e falho. A cada lembrança dolorosa, a raiva crescia como um fogo dentro dela, aquecendo seu coração ferido. Ela se perguntava como Pedro poderia tê-la deixado, como ele poderia ter sido tão insensível com seus sentimentos. Cada memória compartilhada agora era vista através de uma lente de decepção e indignação. Sofia sentia vontade de confrontá-lo, de expressar toda a mágoa e a frustração que estava acumulando dentro dela. Mas ao mesmo tempo, essa raiva também trouxe uma sensação de libertação. Ela percebeu que não precisava mais carregar o peso da culpa sozinha. Pedro não era o herói perfeito que ela imaginava, e isso permitiu a Sofia começar a se ver com mais clareza também. Com a raiva veio a vontade de transformação. Sofia canalizou essa energia para cuidar mais de si mesma. Ela voltou para a academia, começou a praticar yoga regularmente e fez mudanças no seu estilo de vida. Com cada passo em direção ao autocuidado, ela sentia uma nova força crescer dentro dela, uma determinação para deixar para trás o passado doloroso e abraçar um futuro mais luminoso. Mas a raiva também trouxe consigo um aviso silencioso. Sofia sabia que não podia permitir que essa emoção a consumisse completamente. Ela precisava encontrar um equilíbrio entre reconhecer sua dor e transformá-la em algo positivo. Aprender a lidar com a raiva era parte crucial do seu caminho em direção à cura e à aceitação. Assim, Sofia navegava pela quarta fase do término, com a raiva como sua companheira constante. Ela sabia que essa fase era essencial para sua jornada, uma oportunidade para reconstruir sua autoestima e redefinir suas próprias prioridades na vida. Finalmente, após atravessar as profundezas da devastação, da abstinência, da culpa e da raiva, Sofia encontrou-se diante da fase final, a superação. Ela olhou para trás e viu o quanto tinha crescido desde que Pedro a deixara. Não era mais a mesma pessoa frágil e perdida dos primeiros dias. Agora, Sofia sentia uma paz interior que há muito tempo não experimentava. Ela havia aprendido a aceitar os altos e baixos do relacionamento, reconhecendo que não poderia controlar tudo. A dor inicial havia se transformado em sabedoria, e ela estava pronta para seguir em frente. Durante o processo de superação, Sofia se reconectou consigo mesma. Ela descobriu novos interesses, retomou antigas paixões e fez novas amizades. Sua vida não girava mais em torno do vazio deixado por Pedro, mas sim em torno das possibilidades que o futuro reservava para ela. Ela começou a valorizar sua própria companhia, encontrando alegria na simples contemplação de um pôr do sol ou na leitura de um bom livro. Sofia não precisava mais buscar a validação de um relacionamento para se sentir completa. Ela havia encontrado a verdadeira felicidade dentro de si mesma. Os amigos notaram a mudança em Sofia. Ela irradiava uma confiança renovada e uma serenidade que inspirava aqueles ao seu redor.
Em vez de se fechar para o mundo, ela abraçava as oportunidades que surgiam, sabendo que cada experiência, boa ou ruim, fazia parte de seu crescimento pessoal. Pedro, por sua vez, continuava em seus pensamentos, mas de uma maneira diferente. Não era mais um fardo emocional, mas sim uma lembrança de um capítulo importante em sua vida que agora estava encerrado. Ela desejava a ele o melhor, mas não dependia mais de sua presença para encontrar felicidade. Ao olhar para o futuro, Sofia sentia-se otimista. Ela sabia que ainda enfrentaria desafios e momentos de tristeza, mas agora tinha as ferramentas emocionais necessárias para superá-los. Ela tinha aprendido a importância de cuidar de si mesma, de ser gentil consigo mesma nos momentos difíceis e de celebrar suas vitórias, por menores que fossem. E assim, com um coração renovado e uma mente clara, Sofia estava pronta para abrir um novo capítulo em sua vida. Ela carregava consigo as lições aprendidas durante sua jornada de superação e sabia que estava mais forte do que nunca. A história de Sofia nos leva a refletir sobre a complexidade emocional de enfrentar o fim de um relacionamento. Cada fase que ela atravessou, a devastação, a abstinência, a culpa, a raiva e a superação, ilustra não apenas a dor da perda, mas também o processo transformador de cura e crescimento pessoal. Primeiramente, a devastação inicial nos lembra da intensidade da dor emocional quando alguém que amamos decide partir. É um período de choque e desorientação, onde a vida parece perder seu sentido e a dor parece insuportável. A abstinência, por sua vez, nos mostra como podemos nos tornar emocionalmente dependentes de um relacionamento. É como se estivéssemos retirando-nos de uma droga, lutando contra a compulsão de reviver os momentos felizes e buscando desesperadamente a presença da pessoa amada. A fase da culpa nos confronta com nossas próprias imperfeições e a tendência de nos responsabilizarmos pelo término. É um tempo de introspecção dolorosa, onde questionamos nossas ações passadas e nos culpamos por não termos sido melhores. A ira nos revela a complexidade das emoções humanas diante da decepção. É um momento em que nossos sentimentos se voltam contra aqueles que nos feriram, mas também uma oportunidade para reconhecermos a humanidade imperfeita de todos os envolvidos. Por fim, a superação nos ensina que a cura emocional é um processo gradual e individual. Não se trata apenas de seguir em frente, mas de crescer com as experiências vividas e encontrar uma nova versão de si mesmo no processo. A jornada de Sofia é um lembrete de que o fim de um relacionamento não é o fim da nossa história, mas sim o começo de um novo capítulo. É um lembrete de que somos resilientes e capazes de transformar a dor em força, de encontrar esperança mesmo nas situações mais difíceis. Que possamos aprender com Sofia a importância de cuidar de nossa própria saúde emocional, de buscar apoio quando necessário e de nos permitir crescer com as experiências vividas. Que possamos lembrar que a superação não é sobre esquecer o passado, mas sim sobre integrá-lo em nossa jornada pessoal e seguir em frente com compaixão e autocompaixão. Assim como Sofia encontrou sua paz interior e renovou sua esperança, que todos nós possamos encontrar a força para enfrentar nossos próprios desafios emocionais e encontrar a felicidade dentro de nós mesmos.